Pessoal, aqui é o nosso multímetro, tá certo? Esse botão você vai reparar que ele tem uma setinha aqui, ó. Então essa seta é onde nós desligamos eles e ligamos, tá certo? Esse ACVC é tensão, tá certo? Então nesse aparelho aqui nós vamos verificar a tensão alternada, tá certo? A nossa tensão que é em corrente alternada, tá certo? Então aqui tem a classe de 200 volts a 750. Mais uma dica que eu vou deixar para vocês. Vamos supor que você vai chegar numa tomada e ela não está identificada, tá certo? Se você colocar esse aparelho aqui nessa classe aqui e colocar ele no 200, tá certo? Chegando lá, a tensão é 220. Há uma grande possibilidade de você queimar o aparelho, tá certo? Então, o que é o mais recomendado? É você sempre deixar em 750 volts, tá certo? E fazer a medição. Eu já vou mostrar para vocês aqui onde você vai ligar aqui as pontas de prova, tá certo? Que são essas pontas de provas aqui, ó, né? São essas duas pontas de prova. Eu já vou mostrar para vocês onde vocês vão colocar essas pontas de prova, tá certo? Mas, a princípio, esse multímetro é um multímetro de fácil achar ele no mercado. O valor dele é um valor bem simbólico, não é muito caro. Para quem está iniciando é perfeito, é excelente. Mas para você também que já é um eletricista há bastante tempo, vale a pena você ver essa aula aí para relembrar alguns conceitos, tá certo? Então aqui você vai verificar, tá certo? Então de 750. Você vai colocar aqui a nossa tensão. Então, essa tensão, tá certo? 200 aqui é 200 microampere. Então, 200 micro é muito pequena essa corrente aqui. 200 microampere, 2000 microampere, 20 miliampere e 200 miliampere. Isso aqui em corrente e corrente contínua, que no caso é isso aqui, dificilmente vai se utilizar nesse aparelho aqui, né? Dificilmente nós vamos utilizar essa medida aqui para trabalhar em corrente contínua, nesse micro, né? São 200 microampere, 2000 microampere, 20 miliampere e 500 miliampere, tá certo? É uma escala que dificilmente vamos utilizar em instalações elétricas residenciais, dificilmente. Para nós, que no caso é o nosso foco do nosso curso, né? O nosso foco de estudo aí. Essa classe aqui é onde nós vamos verificar uma corrente elétrica até 10 amperes, tá certo? Dificilmente também vai se utilizar esse aparelho para verificar a corrente elétrica, né? Certo? Então você vai verificar que vai colocar aqui uma ponta de prova aqui, tá certo? E a outra no comum. E vai se fazer a leitura, tá certo? Pessoal, então seguindo aqui, o que acontece? Agora nós vamos estar vendo aqui, ó, essa parte aqui, isso daqui é para verificar transistor, nós não vamos usar também, tá certo? É uma verificação, esse HF é para transistor, para mais a parte de eletrônica, então nós não vamos utilizar essa parte também, tá certo? Essa parte aqui é a parte de diodo também, tá? Nós não vamos utilizar. Tá certo? Esse aparelho ele não tem a medição de continuidade, né? E aí talvez você vai perguntar, poxa, mas aí não vai ter como eu fazer teste. Tem, eu vou te mostrar daqui a pouco como você vai fazer um teste com esse aparelho. O eletricista tem que entender o processo. Entendendo o processo, ele consegue realizar todos os tipos de teste. Aqui ele vai ver a resistência, tá certo? Verificar a resistência elétrica. 200 ohms, 2.000 ohms, 20.000 ohms, 200.000 ohms e 2.000 quilo-ohms, tá certo? 2.000, isso aí, tá certo? Então, isso aqui, o que acontece? É a nossa classe de verificar a resistência de um circuito. Então, é a classe ôhmica, para nós verificarmos a resistência. E esse aqui é a tensão em corrente contínua, né? Então, isso aqui é famoso para você ler lá a bateria, tá certo? De um carro, você vai colocar nessas escalas aqui, tá certo? 200 milivolts, 2.000 milivolts, 20 volts, 200
e 1000 volts, tá certo? Então isso aqui é 200 milivolts, 2000 milivolts, 20 volts, 200 volts e 1000 volts. É a classe que o aparelho comporta aqui, tá certo? Isso aqui em corrente alternada, corrente contínua. Isso aqui em corrente contínua, tá certo? Essa é a importância de saber isso aqui. Então isso aqui eu vou usar para verificar baterias. E nós já vamos fazer um teste daqui a pouco sobre isso daí também. Tá certo, pessoal? Esse aqui é um breve apanhado desse aparelho, muito importante, muito bom, né, para verificar. Mas por baixo o eletricista residencial vai usar esse aparelho para verificar, na maioria das vezes, a tensão, tá certo? Dos aparelhos lá da casa. E principalmente a questão da continuidade. É o que mais se utiliza esse aparelho aqui. Continuidade, cabo quebrado, tá certo? Ou seja, eu vou passar lançar um cabo que ele tem 200 metros, ou um cabo de 100 metros, um rolo lá de 100 metros. E eu vou sair puxando esse cabo, né? Só que eu não sei se o cabo está quebrado, tá certo? Se o cabo está rompido. E se eu passar esse cabo todo e ele não estiver levando tensão, tá certo? Então é através dessa classe aqui, tá certo? Através dessa parte aqui que nós verificamos isso, tá certo? Através das resistências que nós verificamos isso. E nós já vamos fazer alguns testes aqui com vocês aqui, tá ok? Bom, pessoal, tá aqui a nossa ponta de prova, tá certo? São as duas pontas de prova que vem no aparelho, tá certo? Então, esse aqui, o vermelho, ele vai sempre alternar, tá certo? Ou ele vai estar aqui nessa classe de volt, resistência e miliampere, ou ele vai estar aqui em 10 ampere DC, tá certo? Que é essa classe aqui de 10 ampere DC, tá certo? Olha lá, 10 ampere DC, tá certo? Isso aqui ele vai verificar em corrente, tá certo? Vai verificar aqui. Se eu quiser verificar a corrente em DC, corrente contínua, tá certo? A lembrar isso, esses 10 ampere aqui é para corrente contínua, tá certo? Certo? 10 ampere em corrente contínua, tá certo? Certo aqui. E agora aqui, se eu quiser verificar a corrente. Esse aqui, o preto sempre vai ser o comum. Então, vou verificar aqui, preto sempre o comum. Tá certo? Certo?